Galera, então estamos aqui para mais uma live no Espiritualidade Livre com Vida. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Alex. Vamos esperar o Alex chegar para a gente bater aquele papo legal sobre coaching. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vão chegando aí, né? Já vão se apresentando, né? Hoje o assunto é coaching, né? Um assunto tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão necessário. Né, vamos bater aquele papo legal com quem entende, né? Hoje a gente vai falar com um terapeuta e coaching. Alice, Juliane, minhas filhas de santo chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal do canal. Boa noite, Edna. Pessoal, vai compartilhando a live, deixando seu coraçãozinho, isso é muito importante para que mais pessoas, né, possam receber aí o conteúdo. Boa noite, Miriam. Vamos esperar só o nosso convidado chegar. O Alex, espera aí. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto é coaching, tá? A gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o processo coaching, sobre o que é essa terapia. Carol, seja muito bem-vinda, meu anjo. Paula, seja muito bem-vinda. Né, pessoal? Todas as dúvidas que vocês tiverem hoje sobre coaching vão ser respondidas pelo meu amigo Alex Zompero. Acabou de chegar. Alex, deixa eu te chamar aqui. Eu já te chamei, vê se você consegue abrir daí, meu amigo. Aceitar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, boa noite. Douglas, Dani. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Alice. Nosso convidado já vai entrar aí. É sim, Carol, esse tema vai ser muito legal para a gente poder conversar sobre o processo coaching. Talvez você que está aí, está precisando aí de uma terapia, está precisando aí de um atendimento, ou talvez possa ser o seu caso. Ai, agora deu. Seja Demorou, bem-vindo, meu querido. fechou. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Gilberto. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite. Alex ou Alex? Alex, pode Alex. chamar de Alex mesmo. É. Alex mesmo. Perfeito, perfeito. Então, meu querido, primeiramente, gratidão por aceitar o nosso convite, né? De estar falando um pouquinho sobre o processo coaching, falando um pouquinho de você também, do seu trabalho, né? Tirando essas dúvidas aí que a gente sempre tem a respeito do que é o coach, é uma coisa legal. Hoje em dia tem tido uma conotação tanto pejorativa também, né? Então vamos bater um papinho sobre isso. Então vamos lá, começa se apresentando para o pessoal. Perfeito. Meu nome é Alex Zompero e eu trabalho com coaching e terapias quânticas, né? O meu foco é em duas áreas, né? Elas se dividem. Eu trabalho a terapia quântica para os neurociências, as próprias ferramentas do coach e ferramentas holísticas para ajudar esse desenvolvimento do meu paciente que chega até a mim necessitando de uma ajuda, de um processo evolutivo. E também trabalho coach terapêutico, que é um curso, né, e também atendimentos terapêuticos para terapeuta. Então, um profissional que é nosso parceiro de trabalho e precisa também fazer um processo, eu atendo nossos amigos, vamos dizer assim. Então, são duas vertentes do formato de trabalho, né? Então, eu comecei
Eu sou professor universitário, desenvolvi coach, fiz coach, life coach, business coach, comecei a atender as empresas, né? Só que quando eu atendi essas empresas, o meu atendimento era mais focado para empresário. E chegando para atender os empresários, lá no início, eu sentia muita dificuldade com eles nessa questão do desenvolvimento mais humano, né? Essa coisa muito mais da fase da vida deles, né? E o coach, ele não pode trabalhar isso. Por isso que tem, até que você pontuou aí no início, né? Tem essa dúvida. E é legal a gente poder esclarecer para todo mundo. Então, o coach, ele sempre vai trabalhar futuro. Ele trabalha futuro. Então, o que que você espera da sua vida? O que que você quer? Qual é o seu objetivo? A gente vai trabalhar para alcançar isso daí. E um psicanalista, um psicólogo, ele vai trabalhar o seu passado. E aí eu fui fazer essa formação de psicanálise para complementar no pacote, fora algumas outras terapias complementares. Então eu moldei, né, eu criei um processo diferenciado de terapias, de atendimento, para que eu pudesse ajudar meus pacientes. Ficou claro? Perfeito, perfeito. Você já começou com uma abordagem bem interessante, né? A questão do futuro, né? Às vezes a pessoa não entende que o coach ele não vai fazer um milagre, né? Ele só vai te ajudar a que você mesmo trilhe o seu caminho. Exatamente. É o que eu costumo falar assim, sempre quando no primeiro dia de sessão, eu sempre explico. Imagine que tem uma ponte, né? E nós vamos atravessar essa ponte, e lá no final da ponte tem o seu objetivo. Então, eu, Alex, vou atrás de você ali, te incentivando, dando toda essa força para que você atravesse essa ponte, porém, ao atravessar, muitas coisas vão cair nessa ponte, que são crenças limitantes, que são empecilhos para que você possa evoluir. Então, nós vamos limpando, né? Tipo, tirando as coisas de uma mochila, talvez que você tenha, de um peso que você está carregando em você, e até a gente chegar no ponto final, que é o seu objetivo, com uma cabeça diferente. Aí você já vai estar pronto para poder também conquistar novas coisas, ver a vida de uma forma diferente, energeticamente também já vai estar modificado, né? Então, assim, é muito interessante. Então, quem faz o trabalho certo, correto, né? A gente percebe essa evolução. Nas primeiras sessões, o próprio paciente ele já vai pontuando para nós e a gente comemora junto com ele, porque a nossa função é aqui, é estar ali atrás apoiando, entendeu? Perfeito, perfeito. E tem alguma ferramenta, por exemplo, que você utiliza? Por exemplo, a pessoa chegou, ela propôs o que ela quer. Qual que é a metodologia que você aplica, por exemplo, para saber, olha, o caminho mais indicado é aqui, a gente vai ter que se libertar disso? Qual que é a métrica que você utiliza normalmente nos seus atendimentos? O primeiro atendimento é um atendimento de sondagem. Então, eu vou fazer muitos questionamentos, eu faço alguns exercícios que a pessoa ela nem percebe, né? Faço algumas inserções de alguns assuntos e dali eu vou coletando algumas informações. Mesmo que a maioria dos meus atendimentos é tudo online, eu consigo muito identificar também linguagem corporal, que ajuda muito. E no final desse primeiro encontro, eu vou pontuar. Falar, olha, você trouxe para mim que você quer trabalhar a parte, exemplo, parte financeira. Vamos supor, né? Ou qualquer, conseguir um novo emprego, ou um terapeuta que não está conseguindo conquistar novos clientes. Então, beleza. Eu identifiquei, aí eu vou pontuar, vamos começar a fazer esse trabalho. Você concorda? Né? Se a pessoa fala, não, concordo, vou chegar no meu resultado, vai chegar. Então, eu faço assim. Então, é um levantamento inicial e no final eu já vou pontuando. Olha, eu percebi que tá assim, você é dessa forma. E existe outras ferramentas também que eu posso aplicar. Então, ao longo das sessões, eu vou identificando, porque não é uma coisa formatada. Você, por exemplo, o Gilberto, ele tem uma necessidade. Então, eu vou fazer uma coisa exclusiva para você. Então, fora essas, eu chamo de ferramentas, eu tenho também outras formas de pontuar. Posso fazer testes, através de testes eu consigo também identificar, fazer uma varredura, vamos dizer, de sentimentos, de crenças limitantes, o que está te impedindo.
Mas hoje, Gilberto, por incrível que pareça, o que é mais habitual realmente são as crenças limitantes. As pessoas têm muitas Sim. crenças limitantes. E você sabe disso, que você também trabalha, né? Então, é uma coisa que atrapalha muito nós como ser humanos. Essas crenças que são formatadas lá no início da nossa vida. Então vamos lá, vamos começar. Eu sei que muita gente da nossa audiência talvez não tenha muita noção ainda, talvez nunca tenha tido nenhum contato com isso, né? O que, que seria essas crenças limitantes, assim? O que, que seria, como elas nos limitam, por exemplo? Certo. Na verdade, vou contar a gente já mostra, nos representa limitado. Então, Acho que travou. aquela Acho que travou, frase que todo mundo Alex. fala, dinheiro é sujo. Travou? Travou? Travou. Repete de novo, por favor. Posso voltar? Você Beleza. vai, eu vou Estava contar falando uma assim, historinha. isso. Tem várias frases que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são frases que já mostram que nós somos pessoas limitadas, com crenças limitadas. Ah, o dinheiro é sujo, é, por exemplo, todo homem não presta, são coisas que a gente viu lá na nossa infância. Então a crença, ela inicia de 0 até nossos 10 anos, tá? E ela começa por uma influência muito familiar, da nossa convivência familiar. Então quem foram os nossos educadores? Ah, o pai, eu fui educado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, indiferente quem seja. Para nós, de 0 a 6, os nossos essas pessoas que nos criaram, nossos pais, por exemplo, eles são deuses para nós. Então, são deuses. Então, tudo que eles falam está certo. Então, vamos imaginar que uma pessoa, ela vivenciou, né, nesse início, né, de vida, alguma coisa que foi chocante para ela, que foi impactante. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que foram abusados na infância. Então, abuso, em qualquer tipo de abuso que a gente esteja falando, cria uma crença limitante. Então, talvez ela vai. Então, se uma mulher foi abusada por um homem mais velho, ela vai ter dificuldades de se relacionar com outro homem na vida adulta. Então, é uma crença limitante, né? E o que mais tem hoje são crenças relacionadas a abusos, tá? As crenças financeiras, que é muito, 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 e as crenças de não pertencimento. Porque muitas vezes os pais, eles não tinham todo esse conhecimento que nós temos hoje, e infelizmente, o que acontece? Eles não sabiam nos educar de uma forma talvez correta para nós vivermos hoje. Então, assim, as pessoas, elas têm autoestima baixa, elas não se valorizam, elas não se sentem merecedoras, elas não acreditam nelas, e tudo isso aconteceu lá. Em algum momento ouviu a mãe falar, em algum momento o pai falou, você nunca vai ser nada na vida. E aquilo ficou registrado. Mas o que acontece? Aí nós temos na mente a nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente. Então, se hoje eu chegar no Gilberto e buscar você, é seu consciente falando para mim, olha, eu senti dor, né? Mas, muitas vezes, essa dor vai te remeter a um sentimento que você nem imaginou que existia, que talvez lá na escolinha, algum amiguinho seu te beliscou, te doeu, você chorou demais e virou uma crença em você, virou um trauma em você. Então, como que a gente identifica, né, essas crenças? Muitas vezes é na fala e em sentimento. A pessoa fala demais aquilo e fala, olha, isso é uma crença. E muitas vezes a pessoa nem percebe. E outra coisa é o sentimento. Olha, eu me senti muito triste. Tristeza. Da onde vem essa tristeza? Entendeu? Porque a gente tem mais comum, a gente ouve as pessoas Entendi. falar, e eu escuto muito. Então, duas coisas, só apontando aqui rapidinho para não perder. Você falou a Uhum. respeito, primeiro, que normalmente as crenças elas surgem do 0 aos 10 anos. Depois, o que há são Isso, reforços de crenças, é isso? exatamente. Aí vem a construção mais de valores. E aí é um reforço Ah, de sim. crenças. Porque aí depois, a partir dos Então, seis ninguém pode anos, criar uma crença, por exemplo, aos 15 anos. Não, ela só pode reforçar, talvez, uma coisa que já existia.
Exatamente. O que pode ser criado a partir dos 15 anos é um trauma. O trauma a gente pode a qualquer momento. Agora eu posso criar um trauma na Sim, minha vida, entendeu? Mas uma crença limitante não, porque ela está enraizada lá no início. entendo, entendo. E você Você falou da entendeu? questão também da reação, né? Então, existe a reação racional e a reação emocional a um fato. Exato, exatamente. Existe. E o que é mais complicado é o irracional, porque a gente não tem contato Uhum. diariamente. Então, se a pessoa fala assim, eu nunca vou ser rico, exemplo, né? Mas por quê? Da onde você tirou isso? Não sei. Eu sempre acreditei que eu sempre nunca vou ter dinheiro. E aí a gente tem que buscar. Se ela escutou, se alguém apontou e falou, olha, você vai ser dessa forma. Então tá lá no inconsciente, igual você disse, no irracional. E a gente precisa investigar isso daí. É uma investigação que a gente vai fazendo. E essa, por exemplo, vamos pegar as crenças de dinheiro então. Um pouco internamente eu interiorizei que a riqueza é um problema ou que eu nunca vou conseguir isso. Como isso afeta, por exemplo, a minha vida no longo prazo, por exemplo, que realmente vai materializar essa pobreza? Como é que uma crença interna materializa uma realidade externa? Perfeito, ótima pergunta. Você sabe que todos nós temos uma assinatura energética, né? Então, essa assinatura energética é o que nós vibramos constantemente. Então, são os nossos valores, as nossas crenças, o que a gente acredita. A partir do momento que eu não acredito que eu sou capaz, que eu vou ter dinheiro, que eu vou conseguir pagar minhas contas, eu estou vibrando a minha assinatura energética a isso. Então, eu vou estar me conectando a essa frequência energética e conectando as coisas para que não dê certo. Então, talvez eu vou conseguir um emprego, mas o meu salário não vai ser suficiente para poder ter uma vida que eu sempre desejei. Sempre vai acontecer empecilhos, né? Então, compro um carro, furo o pneu, e aí acontece aquilo, e aí vai, vai começando para que você nunca possa ter uma reserva de dinheiro, uma sobra de dinheiro. Entendi. E também eu acredito que tem aquela ideia por exemplo, vamos pegar essa crença limitante, de escolhas que eu deixo de fazer também, né? Então, às vezes, por exemplo, eu nunca vou além, Sim, estou trabalhando ali, mas me contento, aquele salário é pequeno, mas eu me contento com ele, e aí eu vou sempre ter aquela altura, porque eu nunca saio daquilo, eu não me permito ir além, né? exatamente. A pessoa ela se acomoda e acha que ela não é capaz, ela não é merecedora de coisas melhores, e aí ela fica estagnada, né? Então ela trava a vida dela, profissional e em todas as áreas. Nossa, perfeito, perfeito. E você também tem um trabalho muito focado com terapeutas, né? Inclusive você tem o coaching terapêutico, que é o seu curso na Casa do Espiritualista. E dentro da sua percepção, tecnicamente, quando a gente pensa num terapeuta, a gente pensa num cara completo, né? Numa pessoa assim, que se ele tá já nesse processo de ajudar, então a gente sempre acha que quem ajuda não precisa de ajuda. Quais são as Uhum. principais questões que você vê, por exemplo, em terapeutas? Tá. Na verdade, você tocou num ponto muito interessante, né? Então, se eu estou ajudando o próximo, eu não preciso de ajuda. E, na Já é uma realidade, não, crença, né? não é isso. Já é uma crença. Na realidade, não é isso. Todo mundo que cuida de outras pessoas, ela também precisa ser cuidada. Então, o grande fator que eu vejo que as pessoas também querem ser abraçadas, elas também precisam de ajuda. Então, imagine, vamos supor, quantos atendimentos você faz por dia, quantas situações, né, desafios que você tem para ajudar as pessoas. A sua mente também cansa, o seu Sim. mental também. E aí, qual é a forma de você pôr isso para fora? Então, a gente sempre tem que buscar algumas técnicas. Então, esse é o primeiro ponto. Né? As pessoas também precisam ser cuidadas. Então, e o segundo ponto é quando elas se sentem muito perdidas. Eu fiz formações, eu trabalho como terapeuta, mas eu estou perdido. Não sei se é esse valor realmente que eu devo cobrar, eu não sei se eu estou fazendo um processo legal. Então, são dúvidas com relação realmente aos processos da Uhum. profissão. E aí a gente vem com um arsenal de ferramentas, de soluções para poder ajudar.
a criar o seu caminho. Sim, sim, faz sentido. E é engraçado, assim, então, eu falo que eu leciono muitos cursos, né? E muitos deles acabam sendo, terapeutas acabam fazendo. Baralho cigano, oráculos, né? Geralmente a pessoa faz porque ela já tem essa ligação, né? E aí uma das coisas que eu percebo muito, inclusive o Júnior está aqui, acabei de ver aqui, um aluno meu, e ele tem um espaço terapêutico lá em, acho que é Itu, se eu não me engano, e a Uhum. Carol também está aqui, né? E eu vejo muito essa questão deles, a dificuldade, às vezes, de separar, por exemplo, o profissional. Em que ponto eu deixo de ser um estudante, alguém que estou me formando e me vejo como um profissional? A questão da divulgação da imagem é uma carência muito grande nesse mercado, de fato. Sim, sim, é realmente isso. Esses que você disse, eles trazem bastante, né? Então, saber dividir realmente que momento que eu sou profissional, que momento é a minha vida, essa existe uma coisa muito legal para nós, né? É saber o nosso limite. A gente também tem que ter um limite com o nosso paciente ou com consulente, com, né, a nomenclatura que vocês usam dentro da terapia, e até que ponto eu vou me permitir, até que ponto eu vou me envolver psicologicamente, mentalmente. Então, eu ensino técnicas, por exemplo, de conexão inicial, é, técnicas para também acabar o processo, como que eu faço para desconectar disso, que também é muito importante. Sim, sim, com certeza. E essa parte, por exemplo, mais Travou, né? profissional, travou um pouquinho. Essa parte mais profissional de dar assistência de preço, imagem, você tem alguma formação assim nessa área ou já faz parte da formação em coaching que você fez? Na verdade, eu sou formado em administração de empresa, aí eu tenho Ah, pós-graduação em gestão de pessoas, aí eu pós-graduação em marketing também. Então, tudo isso me ajudou a formatar claro. esse formato. Show, show. Olha aqui, vou só abrir aqui para o pessoal. Tá? O Júnior, que eu falei, né? Ele falou que ele é de Caldas, do Jorro, interior da Bahia, e aqui existe um certo tabu com relação às terapias. Sim, realmente. É o desafio nosso. Existe um tabu, mas aí é a questão da nossa imagem. Como que nós vamos vender a nossa terapia? De que forma que nós vamos falar? Eu não sei quais são as terapias que você trabalha, né, que você utiliza, mas sempre existe uma maneira certa de você se conectar com a sua persona. Então, a gente está entrando aí na questão do marketing digital. Existe um formato, um linguajar que a gente utiliza principalmente nas redes sociais, que eu vou conectar direto com o meu público. Esse tabu, talvez, são de pessoas que não conhecem, né? Que não conhecem os benefícios. Então, por isso que é importante sempre, né, pontuar, olha, esses são os benefícios, essas são as soluções que a gente consegue trazer para vocês, para ir quebrando. Então, talvez uma apresentação diferente também, né? Às vezes a gente, por exemplo, trabalha com, sei lá, Theta Healing, por exemplo. Né? Talvez Uhum. as pessoas não se conectem direto com esse nome, que é um termo estrangeiro e tudo mais, mas se você talvez tenta apresentar de uma outra maneira, você pode fazer a mesma coisa e talvez a receptividade seja melhor, né? Exatamente. O formato do nome, como que você vai explicar? Muitas vezes você vai falar, você poderia explicar, né, essa terapia aí já, Theta Healing, aí a pessoa coloca uma coisa muito padrão que para você faz sentido, mas para outra pessoa não. Por isso que você tem que saber Uhum. se conectar diretamente com a sua persona, com o seu público. Sim, sim, isso é muito legal. E o seu curso que você aplica lá na Casa do Espiritualista? Como é que surgiu a proposta e como é que foi a experiência dessa Uhum. primeira turma? Na verdade, assim, escrevi um curso de coaching para a universidade, né, e ministro aula na pós para eles, de coach mesmo, de gestão de pessoas e coach. E aí, nessas aulas, acho que já foram 5 anos de curso, nessas aulas começou a aparecer muito alguns profissionais, terapeutas, psicanalistas, psicólogos, e aí
eu comecei a meio que formatar as aulas para eles. E aí eles veio trazer as necessidades que eles tinham. Então eu formatei um curso, né? Eu conversei com ele, falei, olha, tem esse curso já pronto, foi testado, já tenho resultado positivo, e apresentei, e eles concordaram, né? Aceitaram, e o primeiro curso foi uma experiência muito bacana, a aceitação foi muito legal, e houve bastante desenvolvimento, porque é um curso que é muito mais desenvolvimento, é muita atividade, né? Então são 2 dias bem intensivos de muita atividade que faz você mudar a sua mente, a sua forma de pensar, como você pensa sobre você como profissional, né, terapeuta, e como que você vai começar a apresentar realmente o, o seu trabalho para as pessoas. Perfeito, perfeito. E aí você tem uma próxima turma já agendada, né? Tem, vai ser dia, se eu não me engano, é 16 e 17 de julho. É Então, numa pessoal, quinta, eu acho que é quarta e quinta de julho. isso. Pessoal que está assistindo a nossa live, que é terapeuta, que é espiritualista, né, que quer se aprofundar um pouquinho mais, vai no perfil do Alex depois, porque lá você consegue direitinho no acesso, ou na casa do espiritualista, né, que vale Sim. muito a pena. Eu acho muito legal. Eu tenho 2 formações em coaching também. Eu não me apresento muito como coaching por causa do direcionamento mesmo do meu público. Eu fiz na época as formações a nível pessoal, profissional, e também porque Uhum. eu acho que as técnicas e as ferramentas do coaching, elas são aplicáveis assim na maior parte da vida, né? Exato, é verdade. Se a pessoa, igual, se você saber administrar e utilizar elas, você consegue aplicar para você, para os seus consulentes, e é muito fantástico. Sim, é Infelizmente que verdade. É muito. hoje o mercado, ele trabalha essa nomenclatura de coach, né? Ficou no sentido popular, as pessoas criaram-se vários tabus, né, também com relação a isso. Porém, quem é o profissional certo, que trabalha da forma que tem que ser, é resultado dá certo. Sim, e até porque quem não está familiarizado, coaching é algo como treinador. Então Isso, existem coaches associados ali, por exemplo, coach esportivo, coach musical, né? Assim, são pessoas que te ajudam a acessar um determinado conhecimento, uma determinada capacidade. exatamente. A gente consegue explorar, né, as coisas que nem a pessoa acredita que é capaz. Então a gente consegue fazer dela uma pessoa muito mais especial, né, do que ela imagina. E isso que é o fantástico. E o legal, eu acho que você é melhor que ninguém pode confirmar isso com a gente, é que, por exemplo, não é uma fórmula pronta, né? Você vai pegar a pessoa, as aptidões, os desafios pessoais dela e trilhar uma rota particular para ela, não é isso? Exatamente isso. Não tem, é impossível ser igual para todo mundo. Igual eu falei para você, é uma coisa totalmente exclusiva. Tem que ser exclusivo, porque cada um tem um formato de pensar, tem a visão, né, de vida, tem seus desejos, seus objetivos. Então é algo muito exclusivo. Perfeito. Então agora continuando dentro do seu trabalho, né? Você falou que você trabalha muito com a terapia quântica, né? Explica pra gente o que seria Uhum. a terapia quântica, o que é esse termo quântico? Na verdade, é uma forma que eu também utilizei colocar o quântico para sair um pouco do comum e chamar muito mais a atenção da minha persona, do meu público. Então Ah, eu dica, uso gente, ó, a, tem que sair do comum. é, exatamente, sair do comum, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas o que que é a terapia quântica? E eu começo a explicar para a pessoa, entendi. Porque muitas vezes quando a gente fala quântica, a gente só pensa na questão energética, né? E na realidade eu utilizo a psicanálise, a neurociência, o coach e algumas ferramentas holísticas e algumas terapias holísticas também. Então eu utilizo tudo esse arsenal de ferramentas para trazer uma solução para o paciente. Então a gente começa a trabalhar e as minhas sessões elas são muito dinâmicas,
Então, as pessoas sempre vão finalizar com atividades, com tarefas para poder trazer na próxima semana, porque eu preciso ver o comprometimento dela ao longo da semana, o compromisso com ela. Nas terapias holísticas, eu identifico qual é a necessidade. Olha, então, estamos precisando trabalhar os chakras, então aí a gente vai trabalhar os chakras. Então, conforme eu vou identificando, né, nas sessões, a gente vai, eu vou conduzindo com as ferramentas. Porque aí, para mim, as ferramentas, eu chamo de ferramentas holísticas, né? Elas também é mais um arsenal que eu tenho para poder trazer resultado para o meu paciente. Entendi, entendi. Mas assim, só para matar a nossa curiosidade, o quântico, o que ele Tá. traria, por exemplo, de diferente no trabalho? Além do nome. Seria uma coisa mais energética? Seria uma Na coisa mais verdade, isso. assim? Isso, é uma coisa mais energética. Por exemplo, por que eu coloquei quântico? Por conta da questão energética, né? Muito energético. Muitas vezes o meu paciente ele nem percebe, mas eu já estou fazendo um trabalho antes de iniciar, eu já comecei a fazer ali um mantra para ele, para equilibrar a energia. Eles chegam totalmente agitados e no final eu falei, como você está se sentindo? E eles sempre estão muito tranquilos e eles nem percebem, né? Então tem essa questão energética. E esse formato que eu fiz, ele é único, né? Nunca um psicanalista utilizou ferramentas holísticas para fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, a gente pega um psicólogo, ele vai trabalhar só a psicologia. Eu não, eu venho trazendo a psicanálise, até a neurociência, que me ajuda muito, e essas ferramentas, tanto de coach como holístico. Deu para entender, então, a Assim, mistura que eu é fiz? é para mostrar que você sai um pouquinho daquela coisa muito mecanicista, né? E Exato. trabalha com uma coisa mais holística, mais energética. Agora Ficou mais ficou claro, claro né? aqui pra gente. É, aqui foi falado aqui, né, a questão que realmente nós somos energias, que a gente tem Sim. que esse trabalho ele é importante, né? A gente olhar além disso, porque às vezes você vem e aplica ali uma técnica muito metódica e esquece que a energia é tudo. Então, se você ignora a energia, você está ignorando a maior parte do processo. Sim. E aí a gente tem um desafio também, né, energético, né? Acho que Então eu caiu de novo. apresento ali e falo, olha, caiu de, travou de novo. Voltou. Acho que voltou. Voltou? Eu estava dizendo que o grande desafio meu é que vem muitos pacientes que muitas vezes no início não acreditam na questão energética, né? Então, é até essa sondagem inicial. Olha, até que ponto você acredita na espiritualidade? Até que ponto você acredita na energia? Que realmente nós somos energia? Então, ali nesse início eu já vou identificando. E a gente vai quebrando realmente alguns tabus. Porque aí eu peço para a pessoa, olha, você me permite te ensinar algo novo e você gostaria de aplicar? Se a pessoa falar, permito, e ela aplica, ela vê o resultado em coisas, né, rápidas assim, começa a falar, caramba, eu nunca havia pensado que poderia existir isso. Então, igual eu esqueci o nome do rapaz que você falou, do tabu das Júnior. terapias, o Júnior. O que acontece? As pessoas têm tabus porque elas não se permitiram a vivenciar uma nova experiência. Se elas estão dispostas a vivenciar essa experiência e elas sentirem um resultado, ver que realmente tem uma solução para aquilo que elas estão vindo doendo, porque as pessoas elas nos procuram no momento de dor, né? E a gente está aqui para abraçá-lo, para poder estar aqui, passar a mão e cuidar. Então, a hora que eles realmente vê que talvez a cromoterapia que utilizou, que eu vi que a Flor de Lótus aqui tá falando, fez sentido para essa pessoa, ela começa a acreditar naquilo. E aí é muito mais energético. A partir do momento que eu acredito, o negócio se transforma. E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente que é desse mundo holístico, assim, você começa ali com cristal, quando vê já tá, sabe Deus aonde. Eu falo assim, todo mundo, a maioria das pessoas que eu percebo que são terapeutas começaram com reiki, né? Começa com reiki, aí vai subindo. Aí isso vai de nível. E nunca acaba, né? Que a gente tá sempre, como é que eu posso falar? Buscando coisas novas.
Ó, tem um Nossa, feedback aqui, ó. Tive um cliente, né, que me disse que não acreditava em nada que não fosse tocado. Depois da sessão, ele ficou maravilhado, disse que nunca havia sentido nada parecido antes. olha que legal. Isso é muito bacana, muito bacana. E é legal porque, assim, principalmente mostrou que foi um atendimento muito forte, que quando a pessoa já entra com essa crença de não acredito, ela busca reforçar essa crença. Então, assim, quando a pessoa é muito suscetível, né? Então, assim, a pessoa já acredita, então qualquer coisa já toma uma proporção grande. Quando a pessoa é o oposto, que ela não acredita, ela tenta invalidar qualquer coisa. Então, se ele saiu, se essa pessoa saiu com essa percepção, é que foi forte ali o Foi atendimento. forte, realmente. Invadiu mesmo o aspecto, né, interno, energético da pessoa e ela sentiu a vibração. Porque e aí nesse processo dela de querer provar que aquilo não existe, ela acaba se fechando, né? A experiência, ao momento. Exatamente. E aí não tem o que fazer, porque a pessoa ela já travou aqui na mente. Ela não está permitindo. Ela não permitiu essa mudança. Sim. Alex, e você? Você veio desse universo corporativo, né? Eu também sou formado em administração, é minha primeira faculdade. Fez gestão de pessoas, marketing, que é uma coisa muito, talvez mecânico, uma coisa mais assim. Eu fiz administração achando que eu ia fugir de exatas. E eu caí num curso que, Com meu Deus, muito. foram 4 anos aí de matemática, assim, que é um horror. Eu passei em primeiro lugar na faculdade, zerando matemática e gabaritando o resto. Nossa, E passei, assim, depois de 4 anos ali na matemática. E aí, quando que veio esse momento de sair também, que é claro que você utiliza isso no seu trabalho, mas que entrou a espiritualidade, entrou a quântica, entrou a energia? eu sempre fui apaixonado por esse mundo energético, vamos dizer. Então eu sempre busquei, fui ler muito sobre isso. Aí quando eu comecei a fazer o reiki, que eu falei para você, não, quando eu entrei no reiki, aí não parei mais. Eu me apaixonei por isso. Então eu sempre trabalhei meio em paralelo. Mas realmente atuar na área foi em processos que eu realmente fazia, eu fazia terapia, e a minha psicóloga mesmo me pontuou, falou, olha Alex, da forma como você conduz as nossas sessões, eu indicaria você procurar um coach, fazer um processo de coach com você, ou fazer um curso de coach que tem mais a sua cara. E aí na minha formação, foi uma formação bem intensa na época, quando eu fiz, me despertou muito mais a minha intuição com relação a essa parte energética. E aí foi onde que eu comecei a seguir esse caminho. Ah, perfeito. Sempre tem alguma coisinha ali que desperta a gente, né? No seu caso foi o reiki. E ainda hoje Foi. você também coloca o reiki nas suas sessões? Coloco, eu coloco sim. Só que aí eu faço uma coisa mais. é, não. Eu uso o reiki antes e deixo ali ele ativado para a pessoa quando eu percebo que algum chakra está desequilibrado, tudo. Mas eu uso muito o reiki. É uma coisa que é a base. O reikiano é o louco do Shokurei, né? Que passa por Shokurei em todo lugar. É verdade. É verdade. A Não gente tinha põe na pensado comida, nisso. põe no ambiente, põe. Em todos os lugares. É verdade, é verdade. E uma coisa importante, eu vi no seu site também, né, que você faz atendimentos online. Quem quiser, por exemplo, fazer uma consulta com você, qual que é o protocolo, qual que é o procedimento aí que a pessoa toma? Na verdade, você fala da terapia, né? Isso. Tá. É só entra em contato no direct ou pelo WhatsApp que tem lá no meu Instagram. A pessoa entrando em contato, eu já converso com ela. A primeira sessão eu não cobro. Essa sessão de abordagem inicial, né, que eu vou fazer, essa varredura, eu não tenho a prática de cobrar. E aí eu apresento para ela no final da sessão, olha, são esses pontos que a gente precisa trabalhar, e aí a gente começa um protocolo, né? Então, vai muito de paciente para paciente, da necessidade dele, do que... Mas costuma ser... Eu tenho pacientes que são eternos, que eu falo, que sempre estão comigo, toda semana estão aqui, e sempre a gente tem algo para melhorar. E tem outros que vêm só para realmente trabalhar uma situação. Então é muito.
Depende muito, realmente depende muito. Mas a pessoa manda um WhatsApp para mim, a gente marca uma sessão e nessa primeira sessão eu já faço toda essa triagem. Aí, pessoal, vocês estão vendo isso, né? A primeira sessão aqui de rastreio ali é gratuita para É, vocês, né, já terem ali um diagnóstico e poderem dar seguimento ali. Então, eu recomendo que vocês procurem o Alex, tá? Só obrigado. entrar no Instagram dele ou Sim, lá no direto pelo WhatsApp, que eu acho que lá tem acesso, né? tem. E Tem um link conversa com lá, ele, que eu acho que vale a pena. Se você é isso. terapeuta, né, e está querendo se encaminhar dentro desse processo terapêutico, ou mesmo que você não seja terapeuta, ele também faz esse atendimento, né, para Uhum, pessoas assim que só querem algum processo da vida dela trabalhar. exatamente. Então, quem é terapeuta, a gente faz como se fosse uma mentoria terapêutica focado no negócio dessa pessoa, né? Então, eu venho trazendo dicas. Primeiro, a gente faz um trabalho interno da pessoa para ela se reconhecer, quem realmente essa terapia condiz com a minha vivência, é isso realmente que eu quero trabalhar? Beleza, E aí a gente começa a trabalhar um processo mais de construção de persona, de como que ela vai se posicionar no mercado, qual a linguagem que ela vai utilizar, a questão de valor, de o que realmente ela vai cobrar, porque depende muito também de região, de nicho, de Sim. público, de segmento, e aí a gente faz essa mentoria. E você tocou num ponto legal. Às vezes a pessoa acha que o trabalho é diferente do amor, que é diferente da família, e a gente percebe que todo o processo tem o eu como base, como centro. Então, né, antes de eu olhar um negócio, a saúde financeira de um negócio, eu tenho que entender aquele negócio em mim, né? Exatamente. Isso faz sentido para mim, é realmente o que me dá prazer, é o que eu amo, é o meu propósito de vida. A gente fala muito de propósito, né? Porque muitas vezes o que a gente vê? Não na nossa área, mas em todas as áreas. A pessoa fala, abre tal coisa ou trabalha com tal coisa que dá dinheiro, né? Então hoje, por exemplo, que a gente vê muito nas redes sociais, trabalhe com marketing digital que vai trazer muito dinheiro. Mas o marketing digital não é para todo mundo, né? Tem gente que, porque tem dinheiro fácil, será? Então é a mesma coisa Nada, é uma com luta. É uma luta é, terrível. é uma luta, eu sei, é complicado. Então assim, qual que é o meu propósito de vida? Isso faz muito sentido para mim, é isso realmente que eu quero trabalhar o resto da minha vida, essa missão de ajudar o próximo, porque é muita troca de energia. E a gente está realmente disposto a ajudar o próximo. É o que eu falo na terapia ou até no curso. Eu falo assim, olha, você tem que estar ali 100% para a pessoa. Você deixa a sua pessoa de lado e começa a trocar tanta energia, que a gente fala em estado de flow, você fica tanto em estado de flow com a outra pessoa, que você começa a sentir a energia da outra pessoa. Então você está ali no seu corpo doando para aquele processo evolutivo do outro, naquele momento. Então é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade que nós temos. E a gente tem que ter amor por isso que a gente faz. Verdade, verdade. E, e A, faz teve a sentido? Juliana, mas faz todo. A Juliane tinha colocado mais cedo a questão do trauma que você tinha falado, né? Que crenças se Uhum. reforçam através de atitudes. E um trauma, né? Por exemplo, ele pode ser somatizado por outros traumas da mesma natureza. Então, por exemplo, Pode. aí criar uma super crença, por exemplo. Pode trazer, não vai criar, mas ele vai trazer a crença lá de trás. Mas pode sim. Por exemplo, se todo mundo falar, eu tenho medo de. Eu tenho medo. É medo do quê? Não, eu tenho medo de tudo. Peraí, então. Eu tenho medo de altura. Mas por que você tem medo de altura? Porque uma vez me empurraram e eu caí. Então ali foi gerado um trauma. E aí ela começou a ter medo. E aí vamos imaginar que lá na infância ela via situações de agressão entre os pais, tal, e aí ela limpou aquele medo de ver talvez a mãe apanhando, o pai batendo, com medo de pular. E limpa tudo. Mas tem como a gente eliminar isso. Tem como a gente quebrar esse trauma, vamos dizer assim, essa crença. Então, todo medo, por exemplo, que tem, às vezes a pessoa não sabe, né? Por exemplo, medo de altura é um medo que a pessoa acolhe como normal e
Então todo medo ele vai ter uma base num fator traumático, assim, por exemplo, o medo de altura que você falou, o medo de estar sozinho em casa que muitas pessoas têm. Exato. Sempre vai ter alguma coisa. E na maioria das vezes é sempre episódios traumáticos que aconteceu na vida dessa pessoa. E muitas vezes são episódios traumáticos que ela nem se recorda, mas está lá gravado no irracional, no inconsciente dela. E quando a gente está ali nesse processo de terapêutico, começa a vir essas histórias, porque a gente começa a trazer. E realmente, olha, mas as perguntas que eu vou fazendo vai conduzindo para a pessoa começar a lembrar. Nossa, realmente, lembrei que... Nossa, a pessoa falou, nem lembrava. Aconteceu isso, isso e isso. Ah, então, foi aí que aconteceu. Como que nós vamos resolver? E aí é muito engraçado, e eu falo engraçado no sentido fantástico de poder ajudar as pessoas, é que a gente também tem que entender o cenário que aconteceu, as pessoas envolvidas, tudo que aconteceu nessa situação causou isso na pessoa. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar a pessoa e essa relação que ela tem com essas outras pessoas. Então, o pai agredia eu quando era criança. Meu pai agredia, por exemplo, eu quando era criança. Gerou uma crença e um trauma em mim, imenso. Então, eu tenho que trabalhar o Alex e tenho que trabalhar o Alex com o pai. Como que eu vejo meu pai hoje? Como que é o meu relacionamento com meu pai hoje? São, então, os caminhos que a gente vai traçando para poder ir quebrando essas energias. E isso também pode ressoar também nas figuras paternas, por exemplo, na visão de agressividade ou de resolução de conflito, né? Então, Sim, essa crença ou esse trauma, ele pode também reverberar em áreas que talvez não tenham uma associação direta, né? exatamente. Por exemplo, se você não tem um bom relacionamento com seu pai, por exemplo, a parte masculina, desde lá de criança, tal, é possível, não é 100%, mas é possível você ter dificuldades de relacionar com os homens. Então, um chefe, entendeu? Ou um esposo, um namorado, você vai ter essa dificuldade. Porque está lá no seu inconsciente. Você tem essa situação mal resolvida. Ela vai trazer novamente para sua vida adulta, para você poder enxergar isso e trabalhar isso em você, né? Para romper isso. As pessoas ficam em conflito e elas não conseguem enxergar realmente isso. Então, por isso que todo mundo indica fazer a terapia. Qualquer tipo de terapia é muito importante. Mas para fazer terapia, a pessoa tem que ser é, muito corajosa, que eu falo. Eu falo para meus Sim. pacientes, eles são extremamente corajosos, porque nós estamos enfrentando você com você mesmo, né? Estamos invadindo tudo que tem aí dentro. Então, mas a pessoa não, julga, né, sem saber, mas não sabe a evolução. E quando a gente começa a nos conhecer melhor, a gente tem um amadurecimento emocional. E aí é o que eu falo, a nossa inteligência emocional, ela ganha um destaque aí. Então você consegue ficar muito mais concentrado, saber tomar as decisões corretas, consciente do ser, né, consciente de quem eu mesmo sou. E isso é muito válido para a nossa vida. Ó, a Shirley fez uma pergunta aqui interessante. Boa noite. Uma bebê rejeitada, esse trauma que foi gerado no subconsciente, pode se refletir em relacionamentos? Sim, infelizmente sim. E bem grave. E Mas isso muitas fica registrado, o bebê tão inocente, tipo, fica. tão pequenininho ali, isso tipo pode ressoar nele, porque assim, 2, 3, 4 anos, né, já fala, já escuta, já interage, mas um bebê também pode influenciar. Na realidade, a gente vai muito mais além, né? A ciência mostra e prova para nós, desde o momento da nossa concepção, né? Os 9 meses de gestação, ali aquele processo também pode causar muitos traumas, traumas e crenças. Hoje já tem, né, é, muitos estudos com relação a isso, mas já viu quando o pai, por exemplo, conversa com a criança que está lá na barriga, quando nasce, já tem aquela questão da empatia, tudo, né? Tem também um processo da gestação da mãe, tem um fator muito importante.
que é a questão quando a mãe vai amamentar o filho. Naquele processo de amamentação da mãe do filho, se ela não conduzir da forma correta, ela vai estar gerando até algumas patologias nesse bebê, né? Então, assim, pode gerar depressão, até a pessoa auxiliar nesse processo da pessoa ser obesa. Então, esse processo da amamentação ele é muito importante. A mãe ela tem que sempre amamentar num ambiente isolado, ela e o bebê, e a mãe sempre tem que estar olhando para o bebê, conectado ali com ele, para ter essa troca energética. Você entendeu? Se a mãe está conversando Uhum. amamentando no meio daquele movimento, a criança ela vai se sentir rejeitada, infelizmente, e aí que vem essas patologias. É certo, olha, obesidade e depressão, infelizmente. Só que eu falo, as mães não têm esse conhecimento. Minha mãe não tinha, acredito que a sua também. É tudo muito novo, né? É uma ciência muito recente. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso e ajudar as pessoas, lá na frente a gente vai ter uma consequência melhor, né, desses traumas. E, por exemplo, essa criança que nunca foi conectada, por exemplo, com a mãe, né? Assim, pelo menos nesses primeiros estágios, como é que depois a gente pode trabalhar isso nela, por exemplo? Porque não tem como voltar lá atrás e mudar. Você vai ensinar ela Não a fazer tem. uma releitura? Qual que é o protocolo, assim? Na verdade, a gente vai ter que trabalhar ali a questão do perdão. Porque com certeza, se essa pessoa trouxer seu depoimento numa sessão terapêutica, a gente vai investigar e vai chegar nesse ponto. Então, por exemplo, toda pessoa que vem, que a gente fala, olha, eu estou insatisfeita com o meu peso. Aí a gente começa a perguntar, e aí, como que foi com a mãe? Como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Né? Em alguns casos, não, meu relacionamento é tranquilo. E outros, não, eu tenho problema com relacionamento com a mãe. Então, a gente trabalha, o protocolo é o perdão. A gente entra com várias ferramentas de perdão. Porque, na verdade, a mãe não tem culpa. Ela não tinha o conhecimento, Sim. né? Então, a gente não pode culpar, né, o outro. Tá aqui com vocês, nós temos que resolver. Então, a melhor ferramenta é o perdão. E dentro do perdão, a gente pode trabalhar N coisas, várias coisas, e formas para a gente poder trabalhar. E, às vezes, não é só uma ferramenta do perdão que vai resolver, né? A gente tem que ir colocando várias em cada sessão, um pouquinho ali, para a pessoa ela começar a desconectar. Então, a gente pode trazer a questão energética da mãe, né? A gente pode trabalhar o Ho Oponopono, a gente pode trabalhar a limpeza energética com mãe e filho. A gente pode fazer uma coisa mais tradicional, como uma carta para a mãe, e a mãe não precisa ler, mas a gente faz um processo de carta. Então, assim, são várias ferramentas que a gente vai utilizando para ajudar essa pessoa. Mas no sentido de se desprender daquele momento, né? Assim, de fazer as pazes com aquela figura, né? Muito mais do que Exato. com a pessoa real, com a figura alegórica ali da mãe. Sim. E é essa figura e a energia que foi criada naquele momento. Sim, Porque é criada uma energia, né? sim. A mãe, ela não está preocupada com o filho, ela está conversando, fulano, faz isso e amamentando. E quantas imagens dessas a gente já viu? Todo mundo já viu em algum Sim. momento a mãe Não, e amamentando naquela. pra mãe, gente, pelo amor de Deus, ser mãe é um negócio muito difícil. É 24 horas por dia durante anos. É compreensível que a mãe tem alguns momentos de escape nesse período. Exatamente. Por isso que eu falo, já não devemos culpar, porque também não tem conhecimento. Agora, quem é mãe ou quem está grávida, na verdade, aqui, já sabe e já aprende que pode ir lá também perguntar, que eu dou mais algumas dicas com relação a isso, que eu acho muito legal. E aí, o que eu percebo, o Gilberto? A maioria, assim, ó, 90% é essa questão aí do 0 até os 10 anos. Tá ali, muito no inconsciente, entendeu? E agora, tocando um outro ponto também, né, que a gente fala de psicanalista, igual eu sei que você é psicanalista, terapeuta, a gente toca sempre naqueles pontos principais. E qual, normalmente, por exemplo, a ressonância de um abuso sexual, principalmente nessa fase, né, que você relatou aí, que é onde as crenças se formam, como isso impacta depois a vida da pessoa normalmente? Então, é interessante você perguntar, porque é uma coisa assim,
Eu tenho muitos pacientes que chegaram a esse ponto, né? Infelizmente. E é muito triste. Mas eu falo que eu acho que é uma missão de vida, porque as pessoas na primeira sessão já, olha, eu nunca falei para ninguém, posso contar para você? Fala, conta, e a pessoa me apresenta. O que eu percebo? Essas pessoas, elas têm um potencial de ressignificar muito grande. Muito, muito, muito Sim, grande. porque muitas vezes é um exercício que já começou depois do ato, não é? Exatamente. Porque como é um processo muito marcante e traumático, e ela revisita constantemente, então ela Uhum, precisa, às vezes, assim, forçadamente desenvolver isso que você está trazendo. exatamente. E são pessoas que estão mais aptas a qualquer tipo de terapia, né? E por quê? Elas, todas elas têm uma força de vontade de vencer. Você, assim, é prazeroso poder conversar com elas. Então, são pessoas muito bem-sucedidas, são pessoas que sempre estão acima da média, que têm um empoderamento fantástico. Então, elas trazem isso para poder compreender o que aconteceu na vida delas. Deu para ouvir? Tô assim, sim, tá perfeito. Travou um pouquinho. Faz, Ah, travou, tá mas sempre o áudio tá saindo. Às vezes a imagem é que para. sempre. E é compreensível isso que você falou, e eu gostei muito, assim, eu nunca tinha parado para olhar, claro, não tem esse olhar, assim, né, focado como você nesse aspecto, nisso, quanto essas pessoas, elas, esse processo de ressignificação, você falou dessa questão de ser bem-sucedida, a gente tem uma expressão que é o seguinte, normalmente a nossa maior dor se torna a nossa maior força com o tempo. Porque ela te Exato. força muitas vezes, né, a lidar com aquilo. Então, aquela criança tímida, para tentar na vida, ela acaba se tornando, tendo que criar ali uma extroversão, né? Então, assim, e aí no caso do abuso, talvez por nunca mais ficar numa posição de submissão, né? Talvez assim ela se sinta, será que fui eu que criei aquilo ali? Então ela tenta de todas as formas ser perfeccionista. E aí tem aquele outro questão também que ela acaba refém dessa, né, desse processo. Sim. Então, é muito interessante fazer E processo também com tem, essas pessoas. E e você falou que elas são mais propensas à busca da terapia, talvez porque seja assim um tabu, né, muito grande, sexo, né, na nossa cultura é um tabu muito grande e é uma coisa que a gente precisa resolver. Enquanto outros traumas ou outras crenças, por exemplo, por serem mais aceitas, você vai levando, né? Não sei se você compactua com isso também, né? sim, Às vezes concordo. a gente tem crenças que a gente tem que são negativas, mas que a gente, sei lá, tá acostumado, ou a sociedade, né? E vai levando. Vai levando. Mas quando a Ó, gente fala nessa A Shirley tá questão, participando muito aqui, gratidão, meu anjo. E ela pergunta o seguinte: ela falou que adorou, obrigado. que graças a Deus ela tá assistindo essa live. E ela falou o seguinte: o uso de florais de bar são grandes ferramentas para o tratamento? Sim, também. Eu não conheço essa terapia, né? Mas numa das minhas formações, a gente teve, né, uma aula falando sobre isso. Eu não me aprofundei, mas ajuda sim. Os florais ajudam muito. Mas eu não sei falar qual floral que você deve tomar para poder ajudar, Ah, sim. entendeu? Os florais são uma terapia muito legal, eles trabalham dentro, bem parecido com homeopatia, né? Você vai trabalhar Isso. ali com a porção centesimal, é bem interessante também. O Marcelo, meu amor, eu sei que você está assistindo a live aí desde o início, gratidão. O Marcelo fala o seguinte, sobre esses processos de desajuste humano, o que que leva... Nossa, Deus, falou difícil agora. O que que leva a Fala humanidade difícil. a tantas dissonâncias? Nossa, agora pegou, né? Acho que é um assunto bem complexo. Dá para fazer falar uma live só sobre isso. Mas a Eu penso assim, dissonância em si, tá? Eu percebo que as pessoas hoje, né, elas estão muito desconectadas delas mesmas e elas focam mais no outro.
né? Então, ah, o outro tem isso, o outro é isso, o outro conquistou aquilo, e eu, por que eu não? Mas elas vivem, né? Eu falo assim, no sentido mundano, né? Consegue entender o termo que eu estou utilizando? Então, as coisas Sim, são sim. muito mais fáceis eu me conectar com o sentido mundano do que realmente Fora. eu olhar para mim mesmo e trabalhar. Então, existe um distanciamento imenso. Porque quando a gente vê a pessoa ela está desconectada dela, eu falo assim, ó, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo tem, eu sempre uso assim, ah, até uma pessoa que um bandido é filho de Deus, só que não está manifestado isso nele. E aí eu buscar essa manifestação em mim é eu procurar romper todas essas barreiras, né? Esses preconceitos que existem na sociedade. Então as pessoas estão muito mais, preferem o mundano, que é muito mais fácil, muito mais Sim. prático, entendeu? Eu acho É, que... e você tocou num ponto legal. Quando eu criei o projeto Espiritualidade Livre, a gente sempre teve algumas propostas, sabe? Que Uhum, são coisas que a gente leva em todos os nossos projetos. E uma delas é a ideia do contato com o divino interno. É uma coisa que a gente bate nos nossos cursos, é uma coisa que a gente bate nas nossas postagens, em tudo que a gente faz. Quem é meu aluno, quem me acompanha, sabe que a gente sempre traz, que é uma proposta que eu sempre coloquei. Eu acredito que a solução, né, de todas essas dissonâncias, como o Marcelo trouxe, é justamente, e é o que você respondeu para a gente, esse olhar para dentro de nós. Mas por que é tão fácil olhar para fora? É um processo de fuga, né? Porque assim, eu não preciso olhar para dentro, igual você falou, é doloroso muitas vezes. E é velho, pensa lá no oráculo de Delfos, lá, mais de 2.000 anos atrás, homem, conhece-te a ti mesmo, né? Então, assim, e aí você vai uhum. conhecer tudo. Então, assim, e a gente faz o processo inverso. A gente olha para fora e aí é impossível, que são milhões de galáxias, estrelas, né? Então, acho que talvez se a gente olhasse para dentro, você conheceria fora. Acho que você tocou num ponto bem legal. E aí, quando a gente olha para dentro de nós, as conexões externas elas começam a mudar. Porque eu começo a vibrar de uma forma diferente, Uhum. né? E aí algumas coisas já não começa a fazer tanto sentido na minha vida. E aí é natural essas mudanças, porque você está se conectando com algo novo, por conta da sua manifestação energética, por conta daquela assinatura energética que eu disse. A sua assinatura ela está mudando. E eu falo muito com os meus alunos, principalmente do curso de magia, que fora são muito variáveis, existem muitas variáveis fora, mas dentro não. Então, e você é uma variável. Então, se você mexe nessa variável que é você, você interfere do lado de fora. Né? Então, eu não tenho controle sobre o meu fora, mas eu posso tentar controlar o meu aqui dentro. A Exatamente isso. Carol, a Carol pergunta o seguinte: peraí, rapidinho, que entrou uma galera aqui. Gente, sejam todo mundo muito bem-vindo. Peraí, gente, não tá indo não. Carol fala sobre meditação. Se você acha que a meditação é uma ferramenta, se você acha importante e se tem alguma restrição que você daria. A meditação é uma das ferramentas que eu utilizo, né? São tarefas de casa. Eu tenho algumas gravadas, tem no Spotify algumas. E eu sempre, olha, vamos fazer tal meditação, porque eu acho muito importante. Restrição, eu não vejo nenhuma. Eu tenho o meu formato, eu acho assim, a meditação é uma coisa que você tem que fazer muito bem para você. Então tem pessoas que falam, eu faço deitado, de pé, sentado. Pô, ao meditar é você se conectar com você a qualquer momento. A gente usa muitas vezes uma música ou Uhum. uma mensagem para ajudar nessa conexão. Mas é muito importante fazer a meditação. Uma dica, pessoal, para quem quer meditar é o ancoramento, né? Você precisa ter alguma coisa para ancorar. Aquela coisa de meditar e ficar 3 horas em posição de lótus, né, sem pensar em nada, isso vem depois de anos de técnica e prática. Para quem está começando, é legal você pegar por exemplo, uma música, um mantra, uma imagem, um pensamento e ficar focado naquilo ali. O pensamento aleatório veio, não luta contra o pensamento, volta de novo. Entendeu? É como uma âncora que vai manter o seu barco preso. A sua mente é um barco. O mar são as emoções e os pensamentos. A âncora que firma o seu barco e te impede de oscilar é aquilo que você vai se apegar. Então é uma dica que eu dou para quem quer começar a meditar.
Porque, gente, eu sou Sim. ariano, entendeu? Acho que eu sou igual Shiva, tem 18 mil braços, assim, cada um fazendo alguma coisa. Então, meditar para mim sempre foi uma luta. E outra coisa, uma outra dica, é a questão da respiração. Que às vezes você se conecta com você mesmo através da sua respiração. Você conseguiu sentir a sua respiração, hein, né? Inalando, né? Sentindo ela entrando, você colocando ela para fora, é um momento ali, talvez, de você criar uma âncora, como você disse. É uma dica também. A Fernanda pergunta o seguinte: o que vocês acham sobre aplicar a lei da atração, métodos 33 vezes 3 e o Ho Oponopono? Tá me Me ouvindo? ouviu? Travou. Ouviu? Beleza? Olha, Alex, você me ouviu? recomendo. Ouvi. São técnicas que eu acredito muito, realmente, a lei da atração, ela está em todos os lugares, ela está no seu pensamento agora, o jeito que você está nos assistindo aqui fazendo essa compreensão do pensamento e decidindo as coisas para sua vida, é a lei da atração. Então, assim, todas essas técnicas que você falou são extremamente válidas, validadas, eu já fiz, testei e deu muito certo. E o Ho Oponopono, para mim, hoje, é a minha principal ferramenta minha. Eu uso muito o Ho Oponopono para mim. Então, assim, eu pratico todos os dias e traz assim, resultados surpreendentes. Sim, sim. E pessoal, eu acredito que as terapias, né, de modo geral, elas são válidas. É claro que cada um vai se afinar, talvez, com outra. Né? Então, tem gente que vai se afinar com o Ho Oponopono, tem gente com a meditação, tem gente com o reiki, tem gente, né? Então, assim, não dá pra gente, ainda mais que nós não dominamos todas as terapias, não somos conhecedores, né? Não temos Sim, local de fala, mas a gente tem aquela muita ideia, né, pela própria lei da atração, que se alguma terapia chegou e ela faz sentido para você, ela pode ser aplicada sim na sua vida e trazer bons resultados. exatamente. Nada é por acaso, né? Se algum lugar você viu, você leu, você, né, escutou, alguém te indicou, alguma mensagem tem ali para você. Então, essas mensagens do universo, a gente também tem que estar muito conectado a isso. É isso aí. E só a última coisinha que eu queria tratar com você aqui, que eu não quero tomar muito seu tempo, é a respeito de uma questão que vai ajudar todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza que o pessoal quer saber. Você, na sua prática terapêutica, né? Que conselho você daria, ou quais são as principais questões que você observa que ajudariam as pessoas a se relacionar melhor, principalmente romanticamente? Você tem algumas dicas que você pode dar para as pessoas melhorarem os seus relacionamentos ou a forma de se relacionar? Fazer o ponopono. Sabe, na verdade é o seguinte, os relacionamentos, eles são fantásticos para a nossa evolução. Não é por acaso que você, qualquer tipo de relacionamento, tá? Não é só um amoroso, que você se conectou com essas pessoas. Então, eu falo, você trabalha na empresa certa, você estuda na escola certa, seus amigos são os amigos certos, e o relacionamento amoroso é o relacionamento amoroso certo para esse momento de vida, para a sua transformação. Então, o que eu percebo? As pessoas criticam muito. Ah, fulano é assim, fulano me trata assim, tá desse jeito. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente aponta para outra pessoa, muitas vezes está dentro de nós, e que a gente não reconhece e que precisa ser trabalhado, né? Então, assim, a dica que eu dou, fora a empatia e o respeito, é compreender o papel do outro na sua vida. Por que essa pessoa está na minha vida? O que eu tenho que aprender com ela? Qual que é o aprendizado que eu preciso aprender? É uma forma que a gente tem de olhar as nossas relações, tá? E começar a compreender melhor esse aprendizado. Porque hoje, como as pessoas que vivem, né, o termo que eu usei, né, no mundo e tal, sempre vai apontar, sempre vai criticar, meu namorado é assim, minha esposa é assim, meu chefe é assim, eu não aguento mais. Mas espera aí, para e olha, quem eu sou, esse fator, né, dentro desses relacionamentos? Qual é o meu papel? E o que eu preciso aprender? Ajudou?
Muito, muito. E aí traz aquela questão que eu acho que é uma coisa só para a gente finalizar muito legal, que é a ideia de nós não somos vítimas do universo, né? Nós não so, eu falo que o ser humano ele se põe numa posição muito passiva. É como se fosse o mundo contra ele. E ele não percebe que muitas vezes ele é a forma como ele lê esse mundo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de novo da criança ali, da mãe, que olhou para o lado enquanto. E ele encarou como uma rejeição, mas não era. Porque se você olhar mais panoramicamente, aquela mãe abre mão de tanta coisa, né? Para estar com aquela criança. É tão complicado que só quem é mãe sabe, mas a criança não vê. E muitas vezes nós, mesmo adultos, barbados, velhos, somos esse bebê. Que é onde o nosso namorado desvia os olhos para outra situação e aí a gente encara como o abandono. Entende, né? Então, assim, às vezes, gente, não é a situação em si, mas a leitura que nós estamos fazendo. Exatamente. E aí essa leitura a gente faz baseado na nossa condição mental de vivência. Porque aquilo vai trazer para você talvez uma dor, um sentimento. Por isso que você teve essa ação. Né? Então, fez igual você falou, olhou e te causou um mal-estar. Mas aquela situação causou um mal-estar em você pela sua condição mental, que não está trabalhada. A questão da inteligência emocional, de você entender que, peraí, só foi um olhar, não foi nada demais. E por que Sim. doeu tanto em mim? O que tá, né, aqui dentro me cutucando e me deixando chateado, triste? Que sentimento que naquele exato momento, né, florou em você? Sim, sim. E eu acho que daí fica nessa reflexão para nós, às vezes é isso, gente. A gente é esse bebê que tá olhando para a mãe que tá ali, tadinha, tendo 1 minuto de alívio, e a gente tá achando que a gente tá sendo rejeitado. E é muito verdade isso. Né? Quando a gente Sim, começa a olhar por esse ângulo, eu acho que a gente começa a ter, como você falou, mais maturidade, né? Mais processos. exato. E é isso que você falou, gente. Assim, não adianta lutar contra a vida, né? A gente tem que acolher a vida e, através desse acolhimento, gerar as mudanças. Porque é aquela Sim, coisa do alcoólico anônimo, né? Não adianta assim. O primeiro passo é aceitar que você é um viciado, para a partir daí desenvolver uma mudança. E na vida é assim. O budismo, né? É isso que eu viajei aqui. Dentro da visão budista, é isso. Primeira coisa, acolha a dor, aceite a dor. Primeiro passo para aliviar a dor é aceitar que ela existe. É acolher a dor. Mas não é aquele acolhimento passivo, de vitimista. Não, é isso aqui e a partir desse acolhimento gerar uma mudança. exato. É isso mesmo, realmente. E a E tem questão, pessoas que não aceitam. olhar sempre de um ponto de vista mais alto, né? A gente chama isso de olhar búdico, que é aquele olhar mais panorâmico. Então, às vezes, por exemplo, meu namorado virou o olho para o lado. Será que eu não estou muito em cima dele? Será que ele, sabe, entender além dessa situação? Eu estou sozinha, não consigo me relacionar. Mas por quê? Será que é alguma coisa em mim? Né? Então, assim, buscar sempre ao olhar uma situação, olhar com um olhar mais amplo e não acreditar na primeira interpretação, que ela vem cheia de Exatamente. crenças. Muitas. É isso mesmo, gente. É exatamente isso. Então, meu querido, quero te agradecer pelo seu tempo, por ter Gratidão. conversado com a gente. Foi uma live muito produtiva. O pessoal elogiou pra caramba aqui embaixo, sabe? Que bom. Pessoal, lembrando que a primeira consulta com ele é gratuita pra gente fazer aquele panorama. Depois vocês podem continuar ali, né, atendendo com ele. Eu tenho certeza que vai somar bastante na caminhada de vocês. Ele também tem um curso lá na Casa do Espiritualista, que é de coaching terapêutico. Então, quem trabalha com terapias integrativas, terapias holísticas, né? Bate um papo aí, troca uma ideia com ele, porque eu tenho certeza que vai somar bastante. Com certeza. Todos são muito bem-vindos. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que Deus triplique tudo isso que você está fazendo aí Ah, por mim. Gratidão. ah, gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, não deixe de se inscrever no perfil do Alex, não deixe de se inscrever também no perfil Espiritualidade Livre, tá? Nós temos conteúdo de espiritualidade direto aqui. Lá também o Alex tem muito conteúdo bom de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal.
A live vai ficar disponível no IGTV, tá? Daqui 5 minutinhos, quem chegou no final pode assistir. E quem quiser lá no YouTube também, Espiritualidade Livre. Forte abraço, pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.